Pessoal, imagine um salão de espelhos, onde cada espelho distorce de forma bem sutil a realidade. Agora imagine que esse salão existe dentro da mente de uma pessoa, um narcisista oculto. Cada espelho representa uma faceta de sua personalidade de uma forma bem cuidadosa, projetada para o mundo exterior, enquanto a verdadeira essência ela permanece muito escondida nas sombras. Conseguiu entender? Bom, esse é o intrigado e fascinante mundo do narcisismo oculto e é o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a esse vídeo. E olha só, o narcisista oculto, ele é um mestre da ilusão. Ele é um ator consumado no palco da vida. Enquanto o narcisista clássico ele exige a sua grandiosidade, exibe, de uma forma aberta, o narcisista oculto ele opera nas sombras, manipulando tudo de uma forma bem silenciosa, aos fios da realidade ao seu redor. E a sua presença ela é muito sutil, quase que imperceptível, mas o seu efeito pode ser devastador para aqueles que se encontram presos em sua teia de engano. Neste vídeo nós vamos, mergulhar nas mais profundas, na profundeza da mente do narcisista oculto. E nós vamos trazer alguns mecanismos complexos que impulsionam o comportamento e a estratégia também que nós vamos utilizar aí para blindar de tudo isso e as estratégias que o narcisista usa para manter também a fachada de normalidade. Gente, hoje está calorzinho aqui no Rio Grande do Sul, Tô até de camiseta. Mas nós vamos falar sobre esse vídeo hoje, sobre o narcisista oculto. Então fica até o final, me ajuda aí deixando o like, deixando uma curtida, por gentileza. Os nossos vídeos deu uma quedinha e eu percebi que é por falta de curtida que o YouTube não está entregando nossos vídeos, tá bom? Combinado? Vamos lá. Primeira coisa, a máscara da humildade, o disfarce perfeito. Você sabia disso? Que o narcisista oculto, ele é um mestre na camuflagem emocional? Não sabia? Olha, a arma mais poderosa é a aparência de humildade que o narcisista usa. É uma máscara tão convincente que até mesmo as pessoas mais observadoras, mais inteligentes, mais astutas, mais espertas podem ser enganadas. E essa fachada de modéstia serve como um escudo que fica protegendo a parte frágil do ego que o narcisista esconde. E ao contrário do narcisista clássico, o narcisista normal, o narcisista oculto ele busca sempre holofotes, na verdade quem busca holofotes é o normal, O oculto ele prefere operar nos bastidores, Eu estou fazendo um paradoxo aqui, Ele pode se apresentar como uma pessoa tímida, introvertida ou até mesmo insegura e está aparentemente vulnerável e serve a um propósito duplo. Por exemplo, primeiro, ele afasta qualquer suspeita do seu verdadeiro caráter narcisista. Segundo, atrai pessoas empáticas que sentem o desejo de ajudar, de consertar, e essa pessoa que parece muito frágil, muito dependente emocional, carente, entende? Então, só que por trás dessa fachada de humilde, fertilha um senso de superioridade e uma necessidade insaciável de admiração. O narcisista oculto acredita firmemente em sua própria grandeza, mas entende que exigir isso de uma forma aberta pode ser contraproducente. Essa palavra existe? Bom, em vez disso, ele usa manipulação, para reconhecer, para que reconheçam e elogiem as qualidades que estão escondidas nele. Essa dicotomia, aí achei a palavra, dicotomia, é uma dicotomia entre a aparência externa e a crença interna que cria uma tensão constante na psique
do narcisista oculto e eles anseiam desesperadamente por reconhecimento e admiração, mas mantém a fachada de modéstia sempre, né, para evitar exposição. E esse conflito interno muitas vezes se manifesta em comportamentos passivos agressivos ou em súbitas explosões aí de raiva, quando a máscara começa de uma forma momentânea, talvez, dá uma escorregadinha, né? Começa a mostrar uma partezinha, eles ficam possessos de raiva. Meu Deus, difícil suportar. E a máscara da humildade também serve como uma ferramenta de manipulação, que veja bem, ao se apresentar como um indivíduo modesto e despretensioso, o narcisista oculto ele pode facilmente ganhar a confiança de qualquer pessoa, entendeu? E então, uma vez que isso é estabelecida essa confiança, eles exploram, né, para seus próprios fins, para os seus próprios interesses. Eles exploram as pessoas, muitas vezes deixando as vítimas confusas e se perguntando como alguém aparentemente tão humilde poderia ser capaz de fazer tal manipulação. Entende aonde que eu quero chegar? Entendeu o ponto? Esse é o primeiro, gente. Tem muito vídeo pela frente ainda. Então, se você vai ficar até o final, já deixa um like aqui, tá bom? Segunda coisa, jogo de espelhos, a projeção e desflexão. Um dos mecanismos psicológicos mais intrigantes empregados aí pelo narcisista oculto é o uso bem habilidoso da projeção e a desflexão. É como um espelho distorcido que reflete as próprias falhas e inseguranças nos outros, enquanto de forma simultaneamente, né, eles desviam qualquer crítica ou responsabilidade de si mesmo. Veja bem, né? Deixa eu ver como é que eu vou explicar essa parte aqui. Tá, tenha paciência, viu aí? Tenha paciência, vou explicar. É assim, ó. A projeção ela serve como um mecanismo de defesa crucial aí para o narcisista oculto, tá? Eles são incapazes de reconhecer ou aceitar as próprias falhas. Eles projetam isso nos outros. Por exemplo, um narcisista oculto que secretamente, muitas vezes invejoso, pode acusar a outra pessoa de ser invejosa, ou emocionalmente manipular para causar seus parceiros para os seus parceiros serem controlados. Essa projeção não apenas protege eles de enfrentar as próprias inadequações, mas também serve para destruir a autoestima da outra pessoa. Por exemplo, assim, ó, ele vive acusando o outro de ser invejoso, mas na verdade é ele que é invejoso, entendeu? Acho que agora foi mais simples, né? Então a desflexão, por outro lado, é a arte de desviar a responsabilidade. Quando ele é confrontado com as suas ações e os comportamentos negativos, o narcisista oculto ele começa a direcionar a culpa, tá? Então eles podem usar a tática como vitimização, né? Você está me atacando injustamente, fulano. Ou pode usar o gaslight também, né? Isso nunca aconteceu, você deve estar imaginando coisas. Olha, essa frase é poderosa, né? Ou o what about me. Eu chamo assim, não sei se é assim que você diz, mas é quando aquela pessoa que você né, diz assim, você que fez algo errado, né? Você vai culpando, tá? Entendeu? Esse jogo é de projeção e desflexão, que cria um ambiente de confusão e dúvida ao redor do narcisista oculto. As pessoas em seu ciclo ficam frequentemente se sentindo aí desorientadas, né? Se questionando sobre percepção, sobre julgamento. E essa incerteza, ela beneficia o narcisista, permitindo que ele se mantenha no controle sobre as narrativas e relacionamentos. Gente, nos meus vídeos você tem que prestar atenção, né? Porque eu falo, daí você tem que ficar ligado aí, porque estou despejando conteúdo um atrás do outro, tá? Então, além disso, o narcisista oculto, ele usa a técnica de espelhamento em suas interações sociais. Como que funciona isso? É praticamente um rapport, né? Eles observam o outro
de uma forma bem criteriosa e adoto as mesmas maneiras, as mesmas opiniões e até mesmo os mesmos traços de personalidade e de comportamento físico. Se eu estiver falando comigo na minha frente agora, vai usar os mesmos movimentos, entendeu? E esse comportamento camaleônico não apenas ajuda, olha, foi legal, né? Não apenas ajuda a integrar, né? Mas ganha também a aprovação da pessoa, né? E aí ele começa a usar a manipulação, criando uma falsa sensação de conexão e de compreensão mútua, entendeu? O resultado final deste elaborado jogo de espelhos é um mundo onde a realidade é distorcida em favor do narcisista oculto e ele permanece intocável, protegido por uma barreira de reflexos e ilusões, enquanto aqueles que estão ao redor lutam para discernir a verdade em meio a labirintos de espelhos. Eu uso esses labirintos de espelho de uma forma poética aqui, né? Mas não tem nada de poético, não. É aterrorizante, é horrível. Vamos lá, vamos seguindo em frente. Terceira coisa, deixa eu ver o que eu separei. Vampiro emocional, né? Eles alimentam-se da energia dos outros. Vamos falar sobre isso. Olha, deixa um like aí se não deu, tá? Uma das características mais marcantes do narcisista oculto, que eu acho, e que segundo o que eu estudei e tal, e que eu observo, é a habilidade de extrair energia emocional dos outros. É como um vampiro da psique, psicótico, enfim, é uma drenagem emocional bem sutil que muitas vezes passa despercebido pela vítima, mas quando a vítima percebe já é tarde demais. O narcisista oculto, ele é um mestre em identificar as necessidades emocionais das outras pessoas. Então, eles são particularmente atraídos por pessoas empáticas, pessoas compassivas, pessoas emocionalmente disponíveis, tá? E uma vez que eles identificam um alvo, né, aquela ali é presa fácil, eles vão e começam o processo de cultivo da intimidade e da confiança. Eles querem, primeira coisa, ganhar confiança. Eles acabam se abrindo, viu? Abrindo coisas da vida deles, falando de coisas da vida dele. Inicialmente, o narcisista oculto ele se apresenta como um ouvinte atento e compreensivo também. E eles parecem ser bem genuínos no interesse nas experiências e emoções da outra pessoa, oferecendo apoio, validação. E essa fase inicial cria uma sensação de conexão profunda, algo bom, gostoso, sabe? E leva a vítima a baixar as defesas emocionais. Aí que mora o perigo, né? Nessa medida aí que o relacionamento vai progredindo, o fluxo de energia emocional se torna cada vez mais unilateral. E aí o narcisista oculto ele começa a defender excessivamente, aliás, depender, né, excessivamente do apoio emocional da vítima, né, criando crises diárias ou situações que exigem atenção e cuidado, e ao mesmo tempo eles se tornam cada vez menos disponíveis emocionalmente, oferecendo pouco ou nenhum apoio em troca. É isso que acontece. Então, gente, essa dinâmica, eu estou me fazendo entender? Escreve aqui embaixo se eu estou me fazendo entender, por gentileza, preciso desse feedback. E, gente, essa dinâmica desequilibrada se manifesta de algumas formas, tá? Eu vou falar a partir de agora, se você quiser anotar aí, tem um caderno, uma caneta, anota. Conversas que sempre voltam para os problemas ou realizações do narcisista. Primeira coisa, anotou? Segundo, expectativas irrealistas de disponibilidade emocional constante. É como se eu estou disponível para você, eu estou aqui para o que der e vier. Mentira. Terceira, minimização ou desconsideração das necessidades emocionais da vítima. Ele diz assim, por exemplo, isso aí todo mundo passa por isso é normal, entendeu? Quarta, acho que é quarta, criação de drama ou conflitos para extrair reações emocionais. Ele pode do nada brigar por um motivo fútil qualquer, só para mexer com a tua emoção. Outra coisa, uso de técnica de manipulação como silent treatment, calma que eu vou explicar, o love bomb,
Tudo isso aí é o silêncio, o jogo do silêncio ou um bombardeio de amor, tá? E o resultado deste vampiro emocional é uma vítima gradualmente exausta emocionalmente, esgotada, e elas sentem drenadas, confusos, muitas vezes culpados por não serem capazes de fazer o suficiente para satisfazer a criatura, a necessidade aparente aí do narcisista oculto. Então a pessoa se cobra muito. Meu Deus do céu, ela se cobra, não estou fazendo o suficiente para o fulano, pois é. Então, para o narcisista oculto, essa dinâmica serve a múltiplos propósitos. Primeiramente, fornece o suprimento que ele precisa, atenção, admiração para seu ego frágil. Em segundo lugar, mantém a vítima em um estado de dependência emocional, tornando cada mais difícil para ela reconhecer a natureza tóxica aí do relacionamento, e deixar do relacionamento. E por fim, claro, permite que o narcisista mantenha sua fachada de normalidade para o mundo exterior, já que tem uma fonte confiável de suporte emocional nos bastidores, que seria você amigo, você amiga, você namorado, você esposa, você marido, E esse ciclo de vampirismo, eu tô com a garganta seca, e vampirismo emocional pode continuar por anos e anos, com a vítima lentamente perdendo a sua força, a sua vitalidade, o seu senso de identidade, enquanto o narcisista oculto vai crescendo, vai roubando energia, até o ponto que ele não tem mais o que roubar da pessoa. Aí ele abandona, daí ele parte para outra, Ele vai para a próxima vítima. Vamos lá, quarto ponto aqui. Eu não sei se eu separei 5 ou 4, mas vamos lá. Quarto ponto, mestre do controle e manipulação sutil. Eu acho que é isso que está anotado aqui. Então, no coração da psique, eu gosto de falar essa frase, do narcisista oculto, está um desejo implacável de controle. Diretamente do narcisista clássico, diferente do narcisista clássico, que pode exercer controles através de táticas mais óbvias, de intimidação e de exibicionismo, o narcisista oculto ele emprega métodos bem sutis, bem insidiosos de manipulação e de dominação psicológica. Uma das táticas primárias que eu vou trazer aqui, deixa eu pensar, uma das principais é o gaslight, Esse é o processo pelo qual o narcisista acaba de forma seguida minando a confiança da vítima, em sua própria a própria perspectiva de realidade. O que acontece? Eles podem negar eventos que ocorreram, distorcer fatos, se contradizer todos os dias, diariamente, levando a vítima a se questionar sobre sua própria sanidade mental, sobre sua memória, sobre sua capacidade de julgamento. E com o tempo isso cria uma dependência psicológica, já que a vítima começa a confiar mais na versão de realidade do narcisista do que na própria experiência dela. Ela fica sempre na dúvida e acaba perguntando tudo para o narcisista. Escuta, fulano, eu fiz tal coisa mesmo? E daí falando, sim, tu fez, e na verdade tu não fez, entendeu? Então, tem outra ferramenta que também pode ser usada aí, que é a manipulação emocional, que praticamente é a mesma coisa, O gaslight também é uma manipulação, mas eles são mestres em jogar emoções, usando táticas. Por exemplo, o love bomb é uma tática de manipulação emocional, que é sobre sobrecarregar a vítima com afeto e atenção para criar uma ligação forte. O silent treatment, que é retirar o afeto e a comunicação como forma de punição. É um jogo de silêncio, traduzindo para ser mais direto. A triangulação, eu estou usando os termos, mas é isso aí. A triangulação é que introduz uma terceira pessoa na dinâmica para criar ciúme ou insegurança. Deixa eu ver quem mais. Alternância entre idealização e desvalorização, que cria um ciclo de altos e baixos emocionais que mantém a vítima desequilibrada. Deixa eu ver se dá para trazer mais alguma coisa, mas eu acho que é isso. O narcisista oculto, ele também exerce controle através
da criação de dependência emocional, né? Ou até mesmo financeira. E ele pode se posicionar como indispensável na vítima, na vida da vítima. Seja financeiramente, né, que nem eu falei, seja emocionalmente ou socialmente. E essa dependência é explorada para manter a vítima em um estado de submissão. É isso que acontece. Então, um aspecto que particularmente fica insidioso do controle ele é exercido pelo narcisista oculto, é a natureza encoberta. Não sei se estou me fazendo entender. E essa tática, ela é tão sutil que as vítimas elas não percebem que estão sendo controladas. Pelo contrário, elas podem até sentir que estão fazendo escolhas livres, quando na realidade estão sendo manipuladas para agir de acordo com os desejos do narcisista. Vocês estão me entendendo, gente? Eu falei aqui um montão de tempo. Vocês estão conseguindo me entender o que eu estou falando aqui? Deixa aqui no comentário, você que chegou até esse momento. Olha o tempão de vídeo que eu estou aqui. Mas é só para quem realmente quer, tá? Então, olha, para concluir essa parte, o narcisista oculto, ele também é hábil em usar informações pessoais e vulneráveis contra as vítimas. Por exemplo, eles coletam detalhes íntimos ao longo do tempo e ficam armazenando como munição para uso no futuro. Essas informações podem ser usadas para chantagem emocional, para manipulação ou simplesmente para manter o senso de poder sobre os outros. Isso aí eles usam muito, tá? Então, o narcisista oculto, ele mantém um controle através da criação de um ambiente de imprevisibilidade. E as suas mudanças de humor, expectativa e comportamento são de forma deliberadamente inconsistente, mantendo aqueles que estão ao seu redor em um estado constante praticamente de ansiedade e de vigilância. E essa atmosfera de incerteza torna difícil para as vítimas estabelecerem limites, ou seja, desafiar o comportamento do narcisista, tá bom? Então, o resultado final desta teia complexa é de controle, é uma dinâmica de poder profundo, né, totalmente desequilibrada, onde o narcisista oculto ele reina de uma forma suprema, enquanto a vítima luta para manter um senso de autonomia e identidade. Então, gente, é complicado. Gente, fica até o final, ficou até aqui, conseguiu ficar até aqui? Eu tenho mais um tópico aqui que eu vou abordar. Fica até o final, por gentileza, então, tá? Olha só, o quinto tópico, o vazio interior, a fragilidade oculta do narcisista. Gente, por trás da fachada cuidadosamente construída no núcleo da psique do narcisista oculto, existe um vazio profundo e doloroso. E este vazio interior é a força que faz com que, por trás de muitos de seus comportamentos manipuladores, aconteça a força dele para que ele não mostre a parte vulnerável, entendeu? Então, o narcisista oculto ele sofre de uma profunda falta de autoestima e um senso de self-fragmento, ou seja, né, as suas ações de grandiosidade, a sua necessidade de controle são, na verdade, uma tentativa desesperada de preencher este vazio que ele construiu, né, um senso de identidade. Só que assim, como esta identidade ela é baseada em validação externa e manipulação, ela permanece fundamentalmente instável. Entende? Então, esta fragilidade interna se manifesta de várias maneiras. Deixa eu tentar explicar aqui para você agora como é que ela se manifesta. A primeira coisa, hipersensibilidade à crítica. Mesmo a menor crítica ou a
a percepção de rejeição pode desencadear uma resposta desproporcional de raiva ou retraimento por parte do narcisista. Uma segunda coisa que pode acontecer é a necessidade diária, insaciável de validação. O narcisista oculto ele precisa de um fluxo constante de admiração e atenção para manter o seu frágil senso de self. Estou usando palavras em inglês hoje, eu sou péssimo em inglês, gente. Bom, terceira coisa, inveja intensa, né? Eles sentem uma inveja profunda daqueles que percebem como tendo qualidade, eles percebem como tendo qualidade, como tendo sucesso, né? Que eles não têm. Então eles olham assim, nossa, isso aqui eu queria ter, isso aqui eu queria ser, eu queria fazer, e eu vou colocar o olho, eu vou tentar destruir, tá? E a quarta coisa, a falta de empatia genuína. Eles são incapazes de se conectar de forma verdadeira com seus próprios sentimentos, então eles lutam para compreender ou se importar com emoções dos outros, mas não conseguem. Simples assim. É uma luta, uma guerra interna. Quinta coisa, medo do abandono, né? Que apesar de aparência de independência, o narcisista ele tem um medo profundo de ser abandonado, de ser rejeitado, de ninguém mais querer, principalmente quando chega uma certa idade, né? O narcisista começa a ficar velho, né? Velho entre aspas, né? Eu digo a idade avançada, ninguém é velho. E aí ele começa a ficar com medo de ficar sozinho. E esse vazio interior também explica, né, por que um narcisista oculto raramente encontra satisfação, né, nos relacionamentos. Detalhe assim, gente, não importa o quanto controle eles exerçam e quanta admiração recebam, nada é suficiente para preencher o vazio em seu íntimo, no íntimo do narcisista. Então a tragédia do narcisista oculto é que seu comportamento manipulador e controlador, ele perpetua em um ciclo que apenas aprofunda o seu vazio interior. E ao manter os outros à distância e se engajar em relacionamentos superficiais que são baseados na manipulação, eles se privam das conexões de verdade. Se você tem alguém que você ama e essa pessoa te ama de verdade, não é um narcisista, você sabe o valor que isso tem, mas para o narcisista isso não existe. Então, além disso, né, a constante necessidade, né, o exagero de necessidade que eles têm por manter sua fachada e manipular os outros emocionalmente, tudo isso o narcisista ele tem um culto, ele vive num culto de estado de ansiedade, temendo que a sua verdadeira natureza seja descoberta ou que ele perca o controle sobre aqueles que estão ao seu redor. Gente, eu falei demais, eu acho, né? Será que dá para nós encerrar por aqui? Mas, enfim, é importante notar que, embora essa fragilidade interna possa evocar simpatia, ela não justifica ou não desculpa o comportamento prejudicial. Ou seja, embora pareça, você sinta pena muitas vezes do narcisista, isso não justifica. A cura para o vazio só viria se eles buscassem a ajuda, mas não vão buscar. Então, vai ser para sempre desse jeito. Sinto muito, e com a idade vai só piorando. Então, o narcisista ele só piora, ele não melhora. E ele não procura ajuda e não quer ajuda. Entenderam? Gente, muito obrigado pela sua audiência aqui. São quase 30 minutos de vídeo. Quem ficou até o final, coloca a palavra oculto. Eu quero ver quem é que ficou até o final desse vídeo. Quero só ver. Quero só ver. Eu falei demais hoje, gente. Mas então, ó, quem ficou até aqui, conseguiu ficar até aqui, escreve oculto. Faz isso, por favor mesmo. Se você ficou aqui, eu vou colocar um coraçãozinho no teu comentário. Coloca oculto. Você que conseguiu ficar até esse momento do vídeo. São praticamente 30 minutos de vídeo, gente. Tô com a garganta seca de tanto falar. Mas eu acho que eu fui claro em tudo que eu falei, né, gente? Muito obrigado, você que fica sempre em todo vídeo, né?
tem boa parte das pessoas, ela assiste a metade do vídeo e vai embora. Então, muitos ficaram lá pelos 10 minutos, 15 minutos, outros chegaram até 20 minutos, mas você que passou dos 30 minutos comigo aqui, gente do céu, tá? Muito obrigado mesmo. Coloca o oculto aqui que eu vou saber que você ficou até o final. Escreve oculto aqui nos comentários, escreve aí por gentileza, tá bom? Que as forças do bem estejam com você. O link aqui na descrição do Reset. Eu nem vou anunciar hoje, que eu já passei do tempo, nem vou falar sobre o Reset. Se você quiser entrar, o link está aqui na descrição, tá bom? Que as forças do bem estejam com você e até mais.